Povo de Deus, estou voltando com esse vídeo ainda falando sobre batismo, né? Eu fiz aquele vídeo anterior falando sobre batismo e ainda continuo falando sobre batismo. Sabe por quê? Porque o batismo, existia dois tipos de batismo. O primeiro batismo, que foi por João Batista, chamasse batismo por emersão. Aquele batismo que a gente se mergulha na água, que é esse o batismo que nossos irmãos evangélicos se utilizam e acreditam só nele. Mas existe também o batismo por aspersão, que é aquele batismo com pouca água. É esse batismo do Carvalho para cá, do cristianismo, que nossos irmãos evangélicos não acreditam nele. Eles acreditam naquele batismo por emersão mergulhando. Mas, gente, é o seguinte, o batismo que vale para nós cristãos católicos que acreditamos é o batismo por aspersão, aquele com pouca água. Sabe por quê? Porque aquele batismo por emersão, que era o batismo mergulhando, aquelas pessoas que eram batizadas, eles não sabiam que existia o Espírito Santo. E como foi Jesus mandou batizar, como está em Mateus capítulo 25 em diante, 28 em diante, quando ele diz, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou que batizasse falando na Santíssima Trindade. E aquelas pessoas que eram batizadas, mergulhando na água, que eram batizadas por emersão, eles não sabiam nem que existia Espírito Santo. É por isso que eu quero dizer para vocês que esse batismo por emersão mergulhando não vale mais, gente. Que é o que os nossos irmãos evangélicos acreditam. Tanto é que aqui em Atos capítulo 19, versículo 2, quando Paulo chega em Éfeso, como foi que Paulo fez? Paulo fez uma pergunta àqueles irmãos que eles encontrou lá, que tinham se convertido. Paulo disse assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Quando ele chegou lá em Éfeso. Está em Atos capítulo 19, versículo 2. Sabe qual foi a resposta deles? Eles disseram, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Está vendo aí? Como o batismo por emersão, eles não tinham conhecimento do Espírito Santo? Não tinha. E a ordem de Cristo, para se batizar, em nome de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que a pessoa que acredita na fé é batizada e não sabe que existe Espírito Santo, se fala no Espírito Santo? Esse batismo não tinha validade para o cristianismo. Vocês estão entendendo? Aí, quando Paulo disse, em que batismo vocês foram batizados? Como está aqui no versículo 3. Aí responderam, nós fomos batizados por João Batista. No batismo de João. Aí aqui no versículo 4, Paulo disse, olha, deixa eu dizer, Atos 19, 4, Paulo disse, olha, João batizava pedindo ao povo que se arrependesse dos seus pecados e acreditasse naquele que haveria de vir antes dele. Foi assim que Paulo testificou para aqueles cristãozinhos de Éfeso. Sabe o que aconteceu lá? Sabe o que aconteceu, meu irmão que está me ouvindo nesse vídeo? Foram batizados de novo. No versículo 5, eles passaram, diz assim, os que ouviram foram batizados. Sabe? Os que ouviram foram batizados. Em quem? Em nome do Senhor Jesus. É a partir daí que eles passaram a ser batizados em nome de Jesus, para tomar conhecimento do Espírito Santo. Tanto é que no versículo 6, diz que Paulo pôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. É onde eu quero dizer para vocês, meu irmão, que o batismo, o batismo por emersão, o batismo naquele tempo, só valeu até o Carvalho. Do Carvalho para cá não valeu mais esse batismo. Sabe por que não valeu mais esse batismo? Porque só podia existir um só batismo e não 2 batismos. Não podia existir o batismo por emersão, nas águas mergulhando, e não o batismo por aspersão, com pouquinha água. Só pode existir um só batismo. Porque em Efésios capítulo 4, versículo 5, não foi que Paulo disse, há uma só fé e um só batismo. Por isso que a partir do Carvalho para cá, só pode existir um só batismo. Está entendendo? E nossos irmãos evangélicos, eles entendem que a palavra batismo significa mergulhar. Claro, batismo significa mergulhar. Por isso que eles acreditam no batismo por emersão, porque batismo significa mergulhar. Mas Paulo usou o nome de batismo, não foi mergulhando. Paulo, ele usou o nome de batismo, sabe, só molhando. Sabe o que eu disse a vocês? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, como é que diz? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. É o que diz. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E como foi o batismo em Moisés? No mar.
Foi mergulhando? Foi. Lá houve 2 tipos de batismo. Houve o primeiro batismo sem mergulhar. Como foi? Quando o povo de Deus, está em Êxodo capítulo 14, versículo 26, quando o povo de Deus atravessava o mar, entendeu? Eles passaram a pé enxuto. Olha aí, eles não foram mergulhados. Quando eles passavam a pé enxuto, naquela água que atravessaram o mar, lá houve um batismo, que aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, fala que foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar. E esse batismo que foi batizado com o povo de Deus, eles não foram mergulhar, apenas passaram a pé enxuto. Só apenas o pé enxuto, mas molhou. Mas depois foi aquele outro batismo de quem? Dos egípcios que vinha perseguindo eles. Agora, esses foram batizados mergulhando, como hoje nossos irmãos evangélicos batizam. O resultado que houve? Morreram todo mundo. Dá para entender que o batismo mergulhando acabou-se. O batismo por imersão acabou-se. Não existe mais esse batismo. É o que nós devemos entender isso. Por aí ficou. E tanto é, meu povo, que eu quero dizer para vocês, é que o batismo, nosso batismo hoje, é em Jesus Cristo. O nosso batismo hoje é em Cristo. E esse batismo em Jesus Cristo é um batismo por aspersão. Sabe por quê? Porque o batismo nós em Jesus Cristo hoje é um batismo como? Pela morte. O próprio Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 3, quando ele diz, todos somos batizados em quem? Em Jesus Cristo. Ele diz que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo. Como é o batismo em Jesus Cristo hoje? É na morte dele, porque ele diz, ó, fomos batizados na sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ele diz que foram batizados, ele foi batizado em Jesus Cristo e na morte dele. E se nós somos batizados hoje na morte de Cristo, que esse é que é o batismo do Carvalho para cá, porque ele diz que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo, mas ele disse que foi na morte, quer dizer, foi do Carvalho para cá, que continuou o batismo cristão, que é com pouca água por aspersão. Por que eu disse a vocês? Porque em João capítulo 19, versículo 34, quando Jesus estava lá na cruz pregado, vieram os soldados e furaram no lado de Jesus. E quando furaram, foi que saiu de água um pouquinho de sangue. De sangue e água. Então, a água que houve na hora da morte de Jesus Cristo foi esse pouquinho. E a água pouco é um batismo por aspersão e não por imersão. Na hora da morte de Cristo no cavalo, não tinha uma lagoa, não tinha um rio para a pessoa se batizar. Tinha apenas água que saiu do lado dele. Por isso que a partir do Carvalho equivale ao batismo com pouca água em nome de Jesus. Está entendendo? Esse aqui é o batismo que vale hoje, daqui para frente. Tanto é que eu quero dizer para vocês, gente, uma coisa para vocês entenderem. Eu quero só dizer para vocês uma coisa que Paulo mesmo diz na palavra dele. Nós sabemos que Paulo mesmo foi um dos que foram batizados. Ele foi batizado em quê? Com pouca água. Porque ele foi batizado aqui em Atos capítulo 19, versículo 17 a 18. Ó. Saulo estava na casa de quem? De Judas. Está aqui na palavra. Saulo estava na casa de Judas. E sabe o que aconteceu? Lá ele foi batizado, diz aqui a palavra. Ele foi batizado por Ananias. Viu? Atos capítulo 19, versículo 17 a 18. Paulo foi para a casa de Judas. E na casa de Judas, Paulo foi batizado por Ananias, viu? Foi quem batizou. Agora eu pergunto, na casa de Judas tinha poço? Não. Tinha lago? Também não. Já se viu na casa tem um oi d'água, um lago, um poço d'água? Não tinha, foi lá que ele foi batizado. Então Paulo mesmo foi batizado por aspersão. E assim vem o batismo no cristianismo. Agora muita gente pode dizer assim, ninguém está enganado. E o batismo do eunuco? Foi nas águas? Não, está bem aqui em Atos capítulo 8, versículo 38, quando diz, olha o que aconteceu, mandou parar o carro, que ele ia andando mais Filipe, ele ia testificando da palavra, e desceram ambos, diz o versículo 38, a água. Não diz descer as águas, não, porque se fosse batizado dentro de um rio, dentro da água, desceram ambas as águas, no plural, mas diz, desceram ambos a água. O a antes de água é até agraciado. Agraciado quer dizer pouca água. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida diz assim, pouca água, lá diz, lá bem claro, ajuda bem mais católica, é porque é uma Bíblia protestante. Essa Bíblia aqui não é protestante não, mas essa diz que é pouca água. E aqui diz assim,
Desceram ambos a água significa um agraciar, significa pouquinha água. Então, está se provando aqui que o próprio eunuco também foi batizado por aspersão e não por imersão. Então, esse vídeo que eu fiz só para você acabar de entender, acabar de clarear que o batismo hoje, para nós cristãos, é o batismo por aspersão e não por imersão. Porque Paulo diz aqui na palavra que nós fomos batizados em Jesus Cristo na sua morte. Se é batismo na morte dele, algo que teve na morte dele foi esse pouquinho de água que saiu do lado dele. E é com esse pouquinho de água que hoje nós somos batizados por aspersão. Peço que esse vídeo vá te ajudar para você ser um católico mais firme com referência ao batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.